Um dia um sapateiro chegou para Lutero e perguntou para Lutero: Lutero, o que eu devo fazer para agradar mais a Deus? Lutero respondeu ao sapateiro: faça bons sapatos e venda a preço justo. Bênção só é bênção quando eu abençoo as pessoas. Bênção que só abençoa a mim, considere isso não uma bênção, mas uma maldição. Eu me lembrei a necessidade de me posicionar também com respeito ao racismo no Brasil. A Igreja Casa do Bem, ela não é só contra o racismo. Nós também somos antirracistas. Nós não admitimos em hipótese alguma que um negro sofra quaisquer que seja a agressão, seja verbal, por piadas, por insinuações ou também agressões físicas. Nós presenciamos na semana passada, inclusive, vivemos o Dia da Consciência Negra para conscientizar a humanidade de que os negros são pessoas tanto quanto os brancos, que não há distinção e nem diferenças. Nós vimos a notícia de 2 brancos tirarem a vida de um jovem negro à base das pancadas. E isto trouxe uma grande comoção nas redes sociais, mas isso é mais comum do que a gente pensa. Este racismo estrutural que nós vivemos, inclusive no Brasil, precisa ser mudado. E a igreja precisa dar voz. A igreja precisa combater. A igreja precisa expor esses agressores. Porque os seres humanos, em hipótese alguma, podem ser coisificados. Então fica aqui a nossa solidariedade, o nosso amor, o nosso respeito, o nosso carinho a todos os negros e negras que estão nos assistindo aqui hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês e saibam que vocês são filhos de Deus, amados por Deus e não há distinção entre nós. Somos todos irmãos. Então fica aqui a minha nota de repúdio e a minha palavra de encorajamento, mas ao mesmo tempo uma palavra de admoestação para que todos que me assistem possam de fato se conscientizar de que em Cristo somos todos irmãos. Hoje eu começo com vocês uma conversa, mas começo com uma pergunta. Qual é a maior mensagem do Evangelho? Qual seria a nossa resposta? Eu sei, a nossa resposta será unânime, ou não, mas acredito que sim. É comum para nós, para todos, que a maior mensagem do Evangelho é que Cristo morreu por nós, para a remissão dos nossos pecados e nos justificou para sermos aceitos por Deus. João capítulo 3:16 é o texto áureo das Escrituras, onde a gente encontra a seguinte expressão de João: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, ele diz: Deus amou e deu. Deus amou e entregou. Deus doou. Logo, ouvindo esse texto, analisando esse texto, nós estamos falando diretamente de uma palavrinha que é fundamental nas relações: a generosidade. Generosidade esta que é fruto do amor. Estamos falando de uma generosidade nesse texto de um Deus que, porque ama, doa. Isso significa que, quando estamos falando do Evangelho, é impossível desassociá-lo da generosidade. A maior marca do Evangelho em uma pessoa é a sua capacidade em doar, em repartir, em abençoar. Se Deus Pai é doador, o DNA dos seus filhos tem que ser, deve ser,
a generosidade. Eu quero ler um texto aqui com vocês que Paulo escreveu aos crentes de Corinto. Vamos ler a segunda carta de Coríntios, no capítulo 8. Eu vou pôr aqui na tela de novo para vocês verem comigo. Pronto. Que diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio de severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo escreve esta carta aos irmãos de Corintos para incentivá-los a voltarem a exercer a generosidade. Generosidade esta que, o que parece, é que a igreja de Corinto havia se afastado, havia abandonado. Esta igreja ela estava tão ensimesmada que se esqueceram dos irmãos necessitados. Havia uma igreja em Jerusalém, e a igreja de Jerusalém ela estava com muitas dificuldades devido à fome que se instalou naquela região. Aí Paulo escreve para a igreja de Corinto, que era uma igreja bem estruturada, com recursos, e convida esta igreja a ajudarem os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Mas, para Paulo encorajá-los, Paulo diz que ele tinha sido testemunha, ele tinha visto e tido conhecimento da fé de um grupo, que ele dá aqui o nome de os macedônios, que mesmo em muita dificuldade que eles viviam, eles insistiram com Paulo para que pudessem serem colaboradores também com os irmãos de Jerusalém. Provavelmente Paulo está se referindo à comunidade de Tessalônicas, de Filipos e de Bereia, essas igrejas que certamente Paulo que as fundou na região da Macedônia. Eu citei este texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios porque ela me inquieta. E ao mesmo tempo me arremete ao texto que nós citamos aqui, de João capítulo 3, verso 16. Os macedônios, este grupo de irmãos, essas comunidades, encarnaram em si o caráter de Deus em seus atos. Nós não estamos falando aqui de um discurso, não é uma crença, mas Paulo mostra que os macedônios passaram por uma transformação que o evangelho provocou em seus corações, a ponto deles, mesmo na pobreza, rogarem, insistirem com Paulo para participarem das doações que Paulo estava arrecadando para ajudar uma igreja que estava sofrendo. O que é impressionante é que nós não estamos falando de comunidades que estão em abundância de recursos. Nós estamos falando de uma comunidade de gente pobre, porém que deseja participar nas doações. Isso é muito maluco. Em 2 Coríntios capítulo 8, verso 2, o texto que nós lemos, Paulo diz que no meio da severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza dele se transformaram em generosidade. Espera aí. No mundo que a gente vive, a palavra alegria e a palavra pobreza ou extrema pobreza não cabe na mesma frase. Não cabe. Neste sistema que nós vivemos, a alegria ela está associada à prosperidade. A alegria está associada a recursos, a bens financeiros, a lucros, a sobras.
Mas no Evangelho, a alegria não tem muito a ver com ter muito ou ter pouco. O Evangelho tem a ver que, tendo muito ou pouco, o que nasceu, as pessoas que nasceram do Evangelho, faz questão de dividir, de compartilhar, de exercer a generosidade. A questão aqui do texto não é dinheiro apenas, recursos. A questão aqui do texto é o coração transformado pelo amor de Jesus Cristo. Parece que para Paulo, gente generosa se assemelha a Cristo. Gente que doa, gente que reparte o que tem, gente que não só constrói celeiros e guarda, mas faz questão de compartilhar um pouco do que tem no celeiro com aquele que tem falta. Parece que Paulo diz, essas pessoas são pequenos cristos. Porque o mesmo Paulo diz nessa carta, na segunda carta, capítulo 8, verso 9, ele faz uma comparação deste ato de doar com o que Cristo fez. Ele diz assim, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Olha aqui, Paulo está fazendo uma correlação do que os macedônios fizeram com o que Cristo fez. Ou seja, Paulo está dizendo, quando nós somos doadores, quando nós somos generosos, nós nos assemelhamos ao que Cristo faz, ao que Cristo fez. Paulo está dizendo que, assim como Jesus foi para você, que vocês também sejam para o próximo. O termo generosidade, por exemplo, que Paulo usa na carta, eu não sei se eu vou dizer a pronúncia certa, mas o termo grego é haplotis, que significa honestidade, sinceridade, livre da hipocrisia. Então o termo generoso ou ser generoso é aquela pessoa que ela faz com inteireza de coração. O generoso, ele não tem segundas intenções. Generoso não é egoísta, ele não faz pensando em si mesmo. Você pode estar perguntando, mas tem gente assim? Quase todos nós somos assim. Tem muita gente que faz caridade por desapego daquilo que está sobrando, ou por desencargo de consciência. Não, o Evangelho diz que tem que fazer, então nós temos que fazer. Tem que separar para que a mente não os acuse. Outros fazem para abater no imposto de renda. Não fazem porque amam, fazem porque vão ter algum benefício. Vai bater no imposto de renda? Então doa para caridade. Alguns fazem para ficar de bem com Deus, cheios de segundas intenções, sempre. Isto não é generosidade. O termo generosidade que Paulo usa aqui, segundo o texto, é aquela generosidade que está livre da hipocrisia, que é real, é aquela doação verdadeira, que se faz sem esperar algo em troca. Mas os irmãos da Macedônia não era esse tipo de gente que esperava algo em troca. Eles entenderam, segundo Paulo, que partilhar o pão não é uma obrigação. Não era um dever. Que partilhar o pão para eles era um privilégio. Por isto que Paulo diz que eles faziam com alegria. Os irmãos da Macedônia, as igrejas, elas tratavam o próximo como companheiros de jornada. E de fato nós somos companheiros uns dos outros. A palavra companheiro, por exemplo, ela vem do latim, companis, que significa compartilhar pão. A palavra companheiro significa partilha de pão. E eu aprendi uma coisa verdadeira. No Evangelho, só se multiplica pão quando há partilha de pão. Primeiro nós dividimos o pão, depois Deus multiplica este pão. O problema é que nós cremos ou queremos viver o inverso.
Primeiro pedimos, Deus, multiplica o meu pão para que eu possa dividir. E Deus nos diz, reparta o teu pão para que eu possa multiplicá-lo. Quando eu parto o pão, o que era um se torna dois. João capítulo 6 nos diz que por dividir 5 pães e 2 peixes, nesta divisão 5.000 pessoas foram alimentadas, fora a contagem das mulheres e das crianças. Lucas 21, capítulo 21, verso 30 a 31, diz que Jesus, ao dividir o pão, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Cristo no partir do pão. Lucas 19, Zaqueu disse para Jesus na sua casa que dividiria tudo o que ele tinha com os pobres. Jesus então respondeu, agora sim, Zaqueu, chegou salvação aqui na sua casa. Porque onde há partilha, há multiplicação das bênçãos do Senhor. Paulo, nas segundas cartas aos Coríntios, agora no capítulo 9, no verso 10, disse que aquele que reparte o pão com quem come, Deus multiplicará a sementeira. No Evangelho de Jesus, ninguém pode ficar sem pão. Mas a generosidade não está presa ao dividir recursos. Porque generosidade não é fazer, generosidade é uma condição de ser. É um jeito pelo qual eu vivo. Relembrando o termo generosidade, por exemplo, que significa ser íntegro, leal, com intenções puras, sem máscaras. Eu posso ter até um ato generoso, mas não ser generoso. Porque eu pratiquei generosidade, mas eu não sou um ser generoso. O meu estilo de vida não é generosa. O convite do Evangelho não é para termos um ato generoso, é sermos, é ter um estilo de vida generosa. Essa semana, por exemplo, eu recebi um áudio que ri para não chorar, de uma mulher que se candidatou a vereadora em São Paulo, mas não se elegeu. Aí no áudio ela xingava as pessoas porque ela havia recebido os poucos votos e num tom ameaçador começou a dizer assim, ó, eu vivo ajudando as pessoas, faço caridades na comunidade, organizo multirões, eu arrumo médico, mas agora eu não quero nem saber, eu não ajudo mais ninguém. Sabe por quê? Porque ela fazia aquela pseudo-caridade, não era para abençoar o próximo, mas era para se eleger. Então ela não pensou nos outros, pensou em si mesmo. E quem pensa em si mesmo não é generoso. Quem pensa em si mesmo é um religioso. Mas eu sei que, ouvindo essa historinha, não ser correspondido é duro, é decepcionante, é frustrante. Mas quem é generoso não se frustra, porque ele não faz colocando expectativa naquilo que ele faz. O generoso, ele não coloca expectativa em nada. O generoso não faz para, o generoso faz por quê. Não faz para receber, faz porque recebeu o Evangelho. Isso é tão profundo e tão libertador que quando eu abro mão do para e foco no porquê, o para, Deus acrescenta. Fazer para é meta. Fazer pelo porquê é propósito. Por que eu faço isso? Porque Cristo fez por mim. Por que eu reparto? Porque Cristo repartiu comigo. Por que eu abençoo? Porque por Cristo eu fui abençoado. Então eu não vivo de expectativas do que Deus fará, vivo pelo propósito do que o Pai já fez. E baseado no que Jesus fez por mim, também faço. É isso que Paulo disse que os macedônios faziam. O capítulo 8 e 9 da segunda carta aos Coríntios tem muitos princípios fantásticos. Tem muitas lições maravilhosas. Mas eu quero destacar 2 para nós encerrarmos. Meu tempo já foi. A generosidade
me faz uma pessoa melhor para o mundo em minha volta. No capítulo 8, verso 5 da segunda carta, olha o que Paulo diz, vamos relembrar. E não somente fizeram o que esperávamos, Paulo diz sobre os macedônios, mas entregaram-se, olha esse detalhe, primeiramente a si mesmos ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Que sensacional isso aqui, o que Paulo está falando. O generoso, ele não entrega qualquer coisa para as pessoas, ele entrega a si mesmo. Tudo o que ele faz é o melhor possível, porque ele entrega o que ele é, a não ser que você seja uma péssima pessoa e no seu coração só habite ódio. Caso contrário, o generoso, ele faz tudo com excelência. Ele não faz o melhor para si, mas ele faz o melhor para todos, onde ele se inclui. Bênção só é bênção quando eu abençoo as pessoas. Bênção que só abençoa a mim, considere isso não uma bênção, mas uma maldição. Um dia um sapateiro chegou para Lutero e perguntou para Lutero, Lutero, o que eu devo fazer para agradar mais a Deus? Lutero respondeu ao sapateiro, faça bons sapatos e venda a preço justo. Não, você não pode se dar bem só com a venda. Quem compra também precisa ser abençoado. O que você faz de melhor na vida, por exemplo? Se você não faz sapato, mas é uma costureira, então faça a sua melhor costura e use o seu dom, a sua vocação de costureira para abençoar pessoas também. Sua vocação é ensinar? Então estude, ore, leia bastante, isso, faça com afinco, ensine com a excelência de como se você estivesse ensinando os seus próprios filhos. Faça o melhor. Quem assim age é generoso. Faça tudo com excelência para que todos que encostarem em você sejam enriquecidos, se sintam valorizados e amados e sintam prazer de estar perto de você. Por quê? Porque você corrobora com o crescimento delas ou deles. Porque você é generoso com o que faz. Mas não é só fazer. Lembra? É revelar a si mesmo naquilo que você faz. Foi o que os macedônios fizeram. Isso é ser generoso. Segundo, a generosidade, ela anula a obrigação, a obrigatoriedade. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, verso 3, Paulo diz assim, pois eu dou testemunho dos macedônios do que eles deram, tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Aí tem um detalhe nesse texto. Paulo vai dizer assim, para os crentes de Corinto, por iniciativa própria. Olha esse detalhe. O generoso não faz porque os outros pedem, ele faz porque ama a causa. Todo ambiente que obriga as pessoas a cumprirem os ritos não formam discípulos de Jesus de Nazaré. Igreja é todo ajuntamento que por livre, espontânea vontade e por amor a Jesus trabalham para o bem de todos. Discípulo de Jesus não precisa ser controlado, porque o discípulo de Jesus ele tem iniciativa própria. Hoje é assim, se você não fizer, você está fora. É assim que as instituições fazem, ou não é? Você deve ter passado por isso. Não, mas este não é o Evangelho. Se você não fizer, nós vamos andar juntos com você, até que você descubra a razão do porquê nós estamos fazendo o que fazemos. Testemunha de Jesus não dá ordem, testemunha de Jesus anda junto. Se Paulo pensasse assim, ele tinha desistido dos irmãos de Corinto. Mas não, Paulo insiste, Paulo encoraja, Paulo insiste mais uma vez aos irmãos de Corinto voltarem à generosidade. Mas a realidade é uma só, a verdade é uma só.
Quem se encontra com Jesus não precisa de motivos ou de motivações para fazer, porque para os discípulos, Jesus é o próprio motivo. Paulo diz que eles, por iniciativa própria, não foi um twin na cabeça, mas o que parece, o que Paulo deixa claro para nós é que eles tinham um entendimento de quem Cristo era e, movidos pelo amor, eles se deram por causa de Cristo. Ser generoso é isto, é doar-se por inteiro, é dividir a vida com os irmãos. Quando eu dou, eu não fico sem, é só uma impressão sua. Quando nós doamos para o outro, Deus multiplica a nossa sementeira para que doamos ainda mais. Na generosidade, Deus Pai é visto porque não falta pão para nenhum filho. Quando nós somos generosos, o Pai é visto porque sempre tem pão na mesa. Pão da solidariedade, pão da conversa, pão do abraço, pão daquela mensagem no WhatsApp, conte comigo. Na última ceia, Jesus pegou o pão, partindo, disse aos seus discípulos: este é o meu corpo que é partido por vocês. O pão é coletivo. E não há razão de ter pão se não houver comunhão. Então, seja generoso nos afetos, generoso na bondade, generoso na ternura, pois só assim Cristo é partido entre nós. Mas para que neste compartilhar de Jesus, neste compartilhar do corpo de Cristo, cheguemos na plena unidade no mesmo corpo. Eu concluo dizendo para você, generosidade é a fé em ação.